E são convidados agora para compor a mesa de encerramento a diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, senhora Julevânia Olegário, por gentileza, e o coordenador-geral de Desenvolvimento Socioambiental na Mineração da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, senhor Paulino Marinho. Por gentileza. Então, ouve-se agora a senhora Julevânia Olegário, que apresentará o processo de elaboração do Plano de Ação Nacional para a MAP de Ouro no Brasil. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigado àqueles que estão acompanhando pela internet. A gente chegou a ter mais de 200 espectadores, né, acompanhando a transmissão ao vivo. Agradecer à equipe técnica, né, que proporcionou um grande conhecimento para a gente e que nos deu um norte balizador. Agradecer àqueles que nos antecederam no Ministério, né? Uma andorinha não faz verão, tiveram os que nos antecederam e que nos possibilitaram a estar aqui hoje, né? Então, o agradecimento eu estendo a Maria José, que foi nossa diretora, Dione foi nossa diretora. Nós estamos aqui com um quadro, né, quase histórico aí do DDSM. Então, é difícil fazer política pública no Brasil. É muito difícil fazer política pública se a gente não tiver dados, se a gente não tiver evidências, se a gente não conseguir convencer outros atores, né? Então, quando me perguntam quantos garimpeiros tem, eu não tinha um número para passar. Eu estou falando de quanto de mercúrio. A lenda, virou uma lenda, né? Usa 1 quilo de mercúrio para 1 quilo de ouro. E aí vem o folclore, pela falta de conhecimento. E quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não tem dados, a gente abre espaço para esses folclores, né? Então, tudo é possível quando a gente não refuta com informação qualificada. Então, é um grande passo, né? Eu agradeço imensamente o trabalho que vocês fizeram, a possibilidade de conhecer, né, mais o setor de mineração artesanal em pequena escala, que eu vou muito respeitosamente chamar de garimpo, assim como está previsto na Constituição e como a maioria das pessoas conhece, né? A gente precisa respeitar a cultura garimpeira, mas a gente não pode ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Porque senão a gente vai continuar do mesmo jeito. A gente vai continuar do mesmo jeito. A gente precisa fazer diferente para ter resultado diferente. Não dá para achar que vamos fazer igual para ter resultado diferente. Não existe isso. Já passou o tempo que a gente precisava só de uma carteirinha de garimpeiro para ser garimpeiro. Hoje a gente precisa mais. E a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Então, para ter sucesso, tudo que está sendo planejado, tudo que foi exposto, para a gente dar início, né, a gente conseguir lançar o Plano Nacional para Mineração de Pequena Escala, a gente precisa de ter compromissos e de vários atores. A gente precisa da parceria dos garimpeiros, a gente precisa do setor público, a gente precisa fazer o nosso papel, né? A gente precisa se qualificar para a gente se fortalecer. Então, a gente vai agregar valor, a gente vai ter um ouro de melhor qualidade, a gente vai ter diminuição da perda, a gente vai produzir mais e, logicamente, que o garimpeiro vai receber mais por isso. E é isso que a gente quer. A gente quer se qualificar. A gente quer ter um setor fortalecido, que gere menos impactos. A gente não quer aparecer na televisão só com crises humanitárias. A gente não quer aparecer na televisão só com desastres como Mariana e Brumadinho. A gente é responsável para ter uma balança comercial positiva. E é isso que a gente tem que aparecer. É nas boas coisas que o setor minerário, nas grandes diferenças que a gente faz. Então, assim, eu me alonguei mais, porque eu sei que já está no finalzinho, está todo mundo já cansado, porque foi muita informação. Mas eu não podia deixar de colocar esse entusiasmo que a gente está e essa necessidade da gente mudar paradigmas, mudar a imagem do setor e mudar também o modo que a gente opera.
né? O modo que na ponta, lá na Amazônia, lá no Tapajós, né? Que todo mundo age. A gente pode fazer diferente. A gente não precisa manter... a gente pode respeitar a tradicionalidade da cultura garimpeira, mas se atualizar também nas novas técnicas. Tá? Então, são só 2 slides, para não cansar vocês. Vou passar primeiro para o Paulino. Paulino é o nosso coordenador geral que tem conduzido o projeto no Ministério de Minas e Energia. Eu ia fazer uma fala sozinha, mas eu não poderia deixar de chamá-lo para estar aqui comigo, porque ele que estava, né, de frente ali com Hassan e equipe, assim que ele assumiu. Então, eu não poderia ficar aqui sozinha. Bom, pessoal, boa tarde. Acho que desde manhã nós temos ouvido, né, aqui tanto as falas dos representantes governamentais quanto a fala das equipes do projeto. E, de fato, é muito emocionante para todos nós que trabalhamos, que nos debruçamos sobre esse trabalho e acreditamos que esse trabalho é a base para uma missão pública, né? Acho que esse histórico, professora Maria José, Dione, Ana Paula, Júlia, que foram nossas diretoras em todo esse período que esse projeto foi executado, nós todos tínhamos em mente uma missão que hoje começa, na realidade, que é ter um plano de ação nacional para redução, e nós acreditamos na eliminação do uso de mercúrio na mineração artesanal e em pequena escala, né? E essa é a nossa missão pública. Eu me lembro que quando, pouco mais de um ano atrás, quando eu fui conversar lá no Ministério de Minas e Energia, eu vinha de outra área totalmente diferente, eu não trabalhava na área de mineração. A Ana Paula, que era a diretora à época, me elencou 6 prioridades e entre elas estava esse trabalho. Eu falei, mas me explica qual que é a missão, né? E quando ela me explicou, eu entendi que eu estava diante daquilo que a gente estuda, nós que somos servidores públicos, fazemos curso de formação, a gente estuda 2 coisas essenciais para uma política pública. A primeira, baseá-la, ancorá-la em evidências, e as evidências, parte delas nós recebemos aqui hoje, esse trabalho é nossa âncora, é nossa evidência para que nós passamos, a partir desse diagnóstico, a propor uma política pública efetivamente capaz de cumprir essas missões que aparecem no final de cada slide que foi aqui apresentado, que é fazer uma map diferente e colocar o Brasil num patamar de protagonista, porque nós temos condições de fazermos uma mineração sustentável, uma mineração que respeita o ambiente e que respeita as comunidades, respeita o direito que as pessoas têm de trabalhar, mas sem deixar de lado também a proteção ambiental, a proteção à saúde, que é de altíssima relevância, e todos nós aqui temos isso absolutamente em conta, né, nesse processo de construção da política pública. Então, o primeiro ponto é ancorado em evidência, e o segundo é intersetorialidade. O Ministério de Minas e Energia ele conduziu esse trabalho enquanto parte governamental, junto com todos os demais parceiros que não são representantes de governo, mas estavam conosco nessa missão, mas nós não teremos condições de fazer sozinho. E por isso que é tão importante ter na lista de convidados e de pessoas presentes aqui hoje uma gama tão grande de representantes da esplanada dos ministérios, de representantes das agências, de representantes do setor privado, do setor minerário, porque nós só conseguiremos construir aquilo que a sociedade nos demanda e aquilo que o nosso legislador nos deu como missão ao internalizar a Convenção de Minamata, se nós fizermos juntos e contemplando as diferentes frentes de atuação. E hoje nós vimos várias delas: segurança pública, saúde pública, economia mineral, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, né? E é diante disso que nós estamos. Eu tendo a falar muito, então eu vou parar imediatamente para devolver aqui para a minha diretora, mas eu não queria concluir sem fazer um agradecimento. Nossos trabalhos do serviço público, há uma tendência de bastidor. Tem muita gente que trabalha e que muitas vezes não está na mesa, porque a mesa
pede. Eu queria agradecer, eu peço desculpas a todos os geólogos, todos vocês são maravilhosos, mas eu queria agradecer a melhor geóloga desse país, Mariana Ferreira, porque Mariana foi, assim, tecnicamente, quem estava ali lendo todo o material, levantando os principais pontos de discussão. Eu até me emociono um pouco, tá, Mari? Com a capacidade que ela tem. E eu não poderia encerrar sem agradecer a toda a equipe do MME em nome de Mari. Obrigado. Bem, a gente já até adiantou um pouco do que a gente ia falar, né? A necessidade e a importância do diagnóstico, da gente ter dados, de ter as evidências para a construção da política pública. A atuação do Estado brasileiro, não pode se restringir para o garimpo de ouro apenas às ações de fiscalização e repressão. Elas são necessárias, são essenciais, mas elas não podem ser as únicas alternativas. É uma atividade laboral prevista na Constituição e o Estado brasileiro tem que dar alternativas para aqueles que querem, né, realizar da melhor forma, com boas práticas, de forma regular. Então, para que a gente consiga tirar o Plano Nacional do papel e realmente implementar, como o Paulino já falou, é necessário uma atuação conjunta, né, de várias pastas do governo. Nós convidamos, várias delas participaram, então o Ministério do Meio Ambiente vai estar com a gente, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, né? A gente tem uma parceria boa, uma boa interlocução com o IBAMA, ICMBio, Polícia Federal. Então, assim, os vários atores que estão relacionados a temáticas, eles vão ser convidados a estar com a gente, né? O Andorinha não vai fazer verão, né, nesse caso aqui. Então, a gente precisa promover, fomentar e atrair recursos governamentais, inclusive financeiros, né? Porque quando a gente não tem uma atuação do Estado, outras entidades e outras instituições ocupam espaço, inclusive as instituições não republicanas, né? E aí a gente coloca o crime organizado, como muito bem foi falado. Ali estava a citação do Planet Gold. Ele já é adotado em vários países. A intenção é que o Brasil também, né, se insira no Planet Gold. A gente tem algumas ações e algumas programações e alguns compromissos firmados no âmbito da Convenção de Minamata. Esse é só um dos passos, né? Acho que no próximo tem. Então, tem a questão do Plano Nacional. Foi apresentado para a gente uma minuta, a gente vai se debruçar sobre ela, para dar as particularidades do Ministério de Minas e Energia e das estratégias de governo também. O setor de extrativismo mineral, hoje, ele tem uma grande informalidade, a gente quer mudar esse cenário, né? E o Estado ele é um dos responsáveis por isso. Ele é o principal fomentador dessa formalização, né? E só vai trazer benefícios para o setor. A redução e eliminação é um compromisso da Convenção de Minamata, muito bem foi falado. A gente tem alternativas, mas as alternativas, para serem... só é uma boa alternativa quando ela é viável. Uma alternativa que é muito boa no laboratório da USP não é uma boa alternativa se ela também não puder ser aplicada em campo, com as diferentes realidades que nós temos. Eu falo que a gente ainda teve a sorte, para não dizer o contrário, do ouro garimpável está na Amazônia. Não podia estar num lugar mais fácil, num lugar mais sensível. Então, assim, a maior parte do ouro garimpável está na Amazônia Legal. E é uma região de grande sensibilidade ambiental, de grande biodiversidade. Então, a gente precisa diminuir os impactos. E um desses efeitos que a gente pode diminuir, que a gente pode controlar, é com a diminuição do mercúrio. A rastreabilidade e abertura de novos mercados já foi falado aqui, muito bem falado pelo diretor-presidente da ANM. Temos algumas iniciativas de rastreabilidade do ouro. A Polícia Federal tem um trabalho muito bacana que tem sido desenvolvido, e outras parcerias também têm sido realizadas, e outras propostas têm
no radar do Ministério, e que já estão sendo desenvolvidas, que já foram propostas até para o Parlamento. Tecnologias substitutivas e capacitação dos garimpeiros é fundamental, né? A gente precisa modernizar o setor. Foram apresentadas aqui três das alternativas. Existem outras alternativas, né? A gente vai, no plano nacional, a gente vai expor outras alternativas. Capacitação é fundamental, né? O CETEM já fez um trabalho muito bacana, e eu estive também, pessoalmente, no CETEM. E ali tem profissionais que, às vezes, sem recursos, sem condições, fazem um trabalho muito bacana, né, e que podem ser parceiros nessa empreitada com a gente, com certeza. Saúde dos garimpeiros e da comunidade. Quando a gente fala de meio ambiente, é uma nuance de temáticas, né? Então, assim, não tem como ser bom para o meio ambiente e não ser bom para o garimpeiro. Isso não tem a ver com sustentabilidade. Quando a gente fala de atividade sustentável, eu estava até conversando no almoço, o almoço foi muito proveitoso, né? E aí me falaram, mas tem mineração sustentável? Eu falei assim, existe mineração sustentável. Não existe mineração sem impacto. Isso, infelizmente, nem no mar você não vai ver mineração sem impacto. Mas existe a mineração sustentável, que é aquela que não é bom só para um. Ela é bom para a sociedade. Ela traz um legado para a sociedade. Ela traz um retorno para a sociedade. O minério é da União. Então, a União também tem que receber. Quando acontece essa atividade legal em terra indígena ou em áreas protegidas com vedação, só tem um que ganha. Só aquele que está explorando. Mas ninguém ganha. Ele ainda deixa um legado ainda de dano para trás. É isso que a gente quer evitar. É isso que a gente não vai compactuar. Né? Não vou falar para vocês que vai ter apoio do Ministério para atividade que não está acontecendo de forma legal. A Constituição ela colocou algumas salvaguardas específicas para a mineração. E uma delas é a recuperação de áreas degradadas. É a necessidade do licenciamento ambiental, que a política nacional prevê. Então, nós temos algumas ações que são, algumas iniciativas são inegociáveis. A gente não vai andar para trás. A gente não vai andar para trás porque não vai deixar de haver a exigência do licenciamento ambiental. Não vai haver a gente não vai voltar para trás para um cenário que existia há 50 anos atrás. A gente vai andar de agora para frente, com boas práticas, para ser bom para todos, para ser bom para o garimpeiro. Vai ser bom para o garimpeiro, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para o Estado brasileiro, né? A gente fazer da melhor forma. Então, a presença do Estado vai ser a principal ferramenta para a atuação contra o crime organizado. A principal ferramenta para combater a presença do crime organizado vai ser a presença do Estado. E, quando eu falo a presença do Estado, eu não falo só a presença da polícia e dos fiscais, né? A gente está enquanto instituição estatal. Instituição estatal que regula o recurso minerário, que regula as ações de meio ambiente, né? Então, que regula a questão das divisas, né? Receita Federal, Banco Central. Então, o Estado como um todo ele tem que estar presente. A gente entende a deficiência, a gente entende o quanto que o Brasil é grande, a gente entende a dificuldade de logística. Fico muito feliz de ver tanta gente de longe, e eu imagino como foi difícil estar aqui hoje. Então, assim, meu agradecimento é ainda maior para quem veio de longe, né? Porque quem está em Brasília, eu agradeço, mas quem veio de longe, eu agradeço mais ainda, porque eu sei que não é fácil. Que, dependendo do lugar do Brasil que você vai, na melhor condição, você pega 2 aviões, e ainda anda um pouco de barco. Então, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Né? Então, o meu reconhecimento, né, para vocês entenderem que a gente, mesmo estando em Brasília, a gente entende a diversidade que temos nas pontas. E que isso é considerado quando a gente propõe uma política pública. Propor uma política pública que é bom só no papel, não é boa. Porque ela vai ser engavetada, ela vai pegar poeira. Ela tem que ser aplicável. E ela tem que ser aplicável não é por mim, não. É por vocês, garimpeiros. Tem que ter adesão de vocês, garimpeiros. Porque a minha parte é muito fácil de fazer. A parte de quem está no escritório é fácil de fazer. Mas eu preciso ter um convencimento. Eu tenho que ter um convencimento dos garimpeiros, da sociedade,
dos outros agentes públicos, né? Então, é uma parceria. Obrigada, gente. Desculpa ter me alongado, eu sei que foi cansativo. Obrigado pela participação. Então, teremos agora as palavras da Luciane Oliveira, FECOGAP e Instituto Tapajós. Por favor. Quebrando o protocolo e, humildemente, pedindo licença aos meus amigos garimpeiros, aos meus representantes de cooperativa e todos aqueles aqui presentes que estão direta e indiretamente ligados ao garimpo, sendo no Tapajós, em qualquer lugar do Brasil. Gostaria de, em nome da minha amiga, que se tornou, Dione, dizer que nós nunca nos sentimos, e eu falo em nome de todos, tão acolhidos para falar o nome garimpeiro dentro de Brasília e dentro de órgãos governamentais. Hoje, nós observamos que, desde 1993, nenhuma atualização desses dados eram repassados para vocês. E eu quero dizer o seguinte, nós nos sentimos orgulhosos de fazer parte da história. E da história, não de Gabriela, mas da história de gente que quer mudança. Da história de gente que necessita de mudança para a sua sobrevivência. Queremos dizer que esses dados devem ser atualizados, não com tanto tempo de distância, mas esses dados devem ser atualizados, quiçá, anualmente, professor. Quando suas palavras vieram de uma forma tão acolhedora, mas, ao mesmo tempo, tão incisiva, quando o Brasil faz um tratado nesse âmbito, nós que vivemos na Amazônia, nós que vivemos em todos os cantos do Brasil e que mexemos com a mineração, somos brasileiros e temos que manter o compromisso com esse tratado. Então, aqui fica o convite para todas as cooperativas e representações de garimpos e cooperativas. Nós precisamos fazer a mudança na nossa região. Que seja pequena, que seja mínima, mas que seja mudança. Todos aqui, contem uns com os outros, contem com as nossas experiências, assim como o Mato Grosso tem nos ajudado no Pará. Todos aqueles que necessitam, contem uns com os outros. O garimpo, as cooperativas e a mineração e toda a cultura garimpeira somente sobreviverá quando houver união. E hoje o governo nos mostrou união e uma luz no fim do túnel. Nosso muito obrigado. E a organização do evento agradece a presença de todos os participantes presenciais e virtuais. E os volumes do Panorama Nacional e as apresentações do dia de hoje estarão disponíveis no sítio eletrônico do projeto, no endereço www.ourosemmercurio.com.br. Está encerrado este grandioso evento.